Então, paciente JRC, sexo masculino, 70 anos, procurou atendimento médico devido, não é dividido, devido a quadro álgico intenso em quadril direito, iniciado há 2 anos. Realizava fisioterapia semanalmente, 2 vezes por semana, desde o início dos sintomas, com uso esporádico de analgésico. Então, um paciente que já fazia fisioterapia, 70 anos, né? Provavelmente aí por conta de uma osteoartrose, né? Então, relata que o tratamento fisioterapêutico realizado baseava-se em exercícios e algumas orientações para casa, o que amenizava o quadro doloroso, não impedindo a realização de suas atividades diárias, né? Então, até uma boa conduta da fisioterapia, né? Então, orientação e exercício, basicamente, é o que a gente preconiza, enfim, para esses pacientes, enfim, não tinha nenhum, pelo menos não foi relatado nenhum histórico de trauma, né? Foi uma dor que surgiu e aí ele procurou a fisioterapia e fazia tratamento lá baseado em exercício e orientação, né, para casa. Atualmente, quando perguntado sobre a intensidade da dor, classificou em 7 ou 8 durante a marcha, quando é o pior momento. Então, é um quadro doloroso intenso, principalmente quando ele anda, né? Pelo menos era, né? Refere piora da dor há cerca de 4 meses. Tem histórico de atividade física regular. Caminhado por 3 vezes a semana, que foi interrompida há 4 meses, né? Quando surgiu o quadro doloroso, quando o quadro doloroso agravou. Deambulava com dificuldade, porém sem necessidade de apoio. Foram solicitados. Me perdi. Foram solicitados exames de raio-x, detectando desgaste articular severo da articulação femoroacetabular com presença de osteófitos marginais. Encaminhado para o procedimento cirúrgico e submetido à artroplastia total do quadril, tipo não cimentada, cirurgia realizada há 1 semana. Segundo o laudo médico, foi realizado acesso cirúrgico posterior. Então, assim, o paciente com o diagnóstico de osteoartrose, né, tentou o tratamento conservador, fez fisioterapia por algum tempo, né, por mais de 1 ano, era um paciente relativamente ativo, né, fazia caminhada 3 vezes na semana, mas ele teve um flare-up, né, uma agudização do quadro, uma piora do quadro, né? Então, optou-se por fazer uma artroplastia, já que a dor era muito intensa, ele já fazia atividade, teve que parar suas atividades, né? Ele fazia fisioterapia, a dor agravou, então optou-se por uma artroplastia total do quadril, né? Ou seja, substituição da articulação do quadril por prótese, né? O médico, quando ele procurou a fisioterapia, já tinha 1 semana, os 7 dias aí do pós-cirúrgico, né? Então já estava liberado para fisioterapia desde então, né? A fisioterapia a gente viu lá que se inicia, inclusive em fase hospitalar, né? Então, nos primeiros dias a gente, a gente já começa a fisioterapia, né? Como eu coloquei lá no nosso quadrinho lá, né? Então, da primeira à 8ª semana, né? Então, os primeiros 3 dias a gente divide aí mais ou menos 3 a 4 dias algumas atividades que são importantes, né? Então, primeiramente, posicionamento no leito, né? Orientar o paciente em relação ao posicionamento no leito, a levantar, a sentar, a dormir, né? O recrutamento muscular de musculaturas adjacentes, né? Não relacionadas diretamente à musculatura do quadril, à articulação do quadril, mas músculos adjacentes, tornozelo, joelho, né? E a, encorajar, né, o paciente a bipedestação, né? Ficar de pé, a dar alguns passos para que possa ter uma alta o mais precoce possível, para que possa iniciar a fisioterapia, né? Então, a fase hospitalar já tinha passado, então esse paciente chegou aí com 1 semana, mais ou menos, de tratamento. Então, o acesso foi um acesso posterior, né? Então, um acesso interessante. Eu não lembro, acho que foi o João Paulo
que é, compartilhou um vídeo, não sei se todo mundo conseguiu ver, mas ele compartilhou um vídeo de uma cirurgia, né? Até bem interessante, tem uns cortes ali, mas corte do vídeo, né? Senão ia ficar muito longo. Mas a cirurgia é uma cirurgia onde a gente vê claramente assim um acesso, é um acesso delicado, o acesso posterior, porque é uma área onde emergem, né, alguns nervos, né, principalmente o nervo ciático, né, o isquiático, ele, o tronco maior dele sai dali da coluna lombar e vai emergindo pela região lombar, né, e passa pela região glútea, em alguns casos até entremeando o músculo piriforme, né, passa muito intimamente ao piriforme, que gera em alguns casos uma compressão, né? Às vezes uma contratura da musculatura do piriforme pode levar a uma dor, né? Que é a síndrome do piriforme, como a gente fala aí. Às vezes é uma contratura dessa musculatura pela anatomia do ciático, né? Passar muito intimamente, às vezes dentro do ventre do músculo, em algumas pessoas, dependendo da anatomia da pessoa. E aí, contratura pode levar a uma lesão. Então, nesse acesso, como passa por essa região, se o médico não tiver cuidado, né, existem alguns casos do paciente evoluir com fazer uma secção total, mas às vezes o próprio quadro inflamatório levar edema local, né, uma resposta do próprio organismo para reaver aquela lesão muscular ali, aquela lesão de tecido. Então, às vezes o paciente sente uma dor ciática, uma dor irradiada, isso pode acontecer também. Tá? Então, o acesso foi um acesso posterior. Então, o paciente deambulando com auxílio de andador, então uma semana de terapia, está deambulando com andador, beleza? Apresentando claudicação leve, referindo quadro álgico leve para levantar-se da cadeira e durante a marcha por mais de 10 minutos, que agrava à medida que aumenta o esforço. Ou seja, quanto mais ele anda, pior vai ficando. Tem uma semana só de cirurgia, é de se esperar. Então, apresentando sinal de lag positivo, sinal de lag eu coloquei aqui a descrição que eu não lembrava se eu tinha comentado com vocês, mas é um sinal que a gente vai ver em pós-operatório de joelho, a gente pode ver em pós-operatório de quadril também, mas pode ver inclusive em pacientes com uma fraqueza excessiva, às vezes nem passou por nenhum procedimento cirúrgico, mas esse paciente pode apresentar esse sinal, que é um sinal que sugere uma fraqueza importante dos extensores do joelho, né? À medida que o paciente faz a flexão do quadril, o joelho ele semiflexiona. Então, é um sinal característico de fraqueza. Então, o paciente está em decúbito dorsal. Deixa eu ver se eu consigo achar um vídeo aqui para vocês. Sinal de lag. Hein, Thiago? Oi. Esse teste de lag que foi colocado no texto, eu fui buscar no Google, né? Na internet. Pô, pior que alguns posts acaba colocando que é o teste de Laseg. Aí depois eu fui ver o teste de Laseg e eu falei, fiquei perdido, cara. Né, Bruno? Mas não é Laseg, não. O movimento, ele é... Porque alguns, eles falam, teste de lag como se fosse uma abreviação, né? Teste de Laseg, mas aí o teste de Laseg serve para verificar ali, né? Outros achados do nervo ciático, eu fiquei meio perdido com relação a isso daí. Não. Teste de lag, essa figurinha aqui. Vocês estão vendo a imagem aí, não? Não. Vocês conseguem ver nada? Tá tudo cinza. Cinza? Tá. Agora acho que vocês vão ver. Estão vendo aí? Positivo. Então, o teste de lag tá vendo essa figurinha aqui do lado, à direita, essa figura maior? Então, a paciente está em decúbito dorsal, né? E aí ela vai elevar a perna com o joelho esticado, ela vai tirar a perna, fazer uma flexão de quadril. Sinal de lag é exatamente isso aqui, que está em amarelo. Vocês estão vendo? Então, né? Sinal de lag é essa semiflexão. Eu não sei se tem vídeo. Cara, é muito claro de ver, assim. Mas
Aparece muito laseg mesmo, né? Sinais de lesões no joelho. Mas enfim, é bem característico. O paciente ele vai tirar a perna da maca, o joelho ele vai semiflexir. Ele vai até continuar a flexão com a flexão do quadril com essa posição de joelho. Mas quando ele retira da maca, logo quando ele retira da maca, a perna ela não sobe em extensão total. Quando ele retira da maca, a perna dá uma ligeira semiflexionada e daí ele eleva a perna até a altura do outro joelho com essa semiflexão, ele não consegue estender o joelho. Então, ele é um sinal, um teste fidedigno, um sinal de que o paciente ele não consegue manter a extensão do joelho, né? Então, é uma fraqueza da musculatura extensora do joelho. É bem característico em lesão de joelho também, né? Em pós-operatório de joelho. Os pacientes de pós-operatório de LCA, por exemplo, que é um assunto interessante para a gente falar também, muito comumente apresentam isso aí se não for feito um bom pré-operatório, né? Se esse paciente for uma cirurgia eletiva, né? É importante que se a gente conseguir, né, ter contato com o médico antes ou com o próprio paciente da cirurgia seletiva, a gente fazer um pré-operatório. Então, sinal de leg é um sinal que indica uma fraqueza da musculatura do quadríceps, tá? Então, quando a gente solicita para ele fazer uma flexão, está fazendo testes de força lá, por exemplo. Para fazer a flexão, ele não consegue elevar a perna da maca não consegue elevar a perna toda da maca, mantendo o joelho em extensão, tá? Então, é um sinal de fraqueza da musculatura do quadríceps. Beleza? Então, o que eu coloquei na descrição aqui, elevação do membro inferior com o joelho esticado. Positivo quando o paciente é incapaz de manter o membro em extensão durante o movimento de flexão de quadril. Sugere fraqueza do músculo quadríceps comum em PO de joelho e de quadril. Pode ser também que o paciente tenha uma fraqueza importante, mesmo sem pós-operatório, alguma disfunção, pode ser até por dor mesmo, uma inibição por dor, e aí o paciente não consegue fazer essa flexão do quadril, mantendo o joelho em extensão. Então, o sinal de leg positivo e o teste de Trendelenburg, que eu acho que vocês conhecem também, né? Mas a gente pode ver o sinal de Trendelenburg eu coloquei aqui para vocês não, né? Então, o sinal de Trendelenburg é um sinal onde indica uma fraqueza da musculatura estabilizadora do quadril, né? Então, há uma... O paciente, ele não consegue ficar apoiado. O paciente ele não consegue ficar apoiado numa perna só. Então, há uma queda. Estão vendo aí? Vocês conseguem ver? Então, o teste é simples. Você pede o paciente ficar apoiado numa perna só, em apoio unipodal, e a gente vai observar a pelve, tá? Se a pelve ela se mantém nivelada, se mantém neutra ou se há uma queda, né? Então, havendo uma queda da pelve contralateral, a gente diz que há uma insuficiência dessa musculatura estabilizadora do membro que está apoiado no chão. Tá? Aqui seria a pelve normal e aqui há uma fraqueza do glúteo médio, né? Então é um músculo aí importante. Então, Oi. Se no caso, deixa aí, que ela está numa perna só, ela compensar para o outro lado, o teste é positivo para... Ai, eu esqueci o nome agora. Porque, no caso, ele deveria levantar o pé e ficar retinho com a pelve. Mas, no caso, se for positivo, ele tem que compensar, não é? Ou não? Isso. É exatamente... Está conseguindo ver a imagem? Está mostrando aqui. Está conseguindo ver a imagem? Aham. Então, ele vai ser a perna que está apoiada é a perna direita, tá? Então, a pelve contralateral, ela cai. A pelve ipsilateral, do mesmo lado, ela tende a fazer uma lateralização, assim, entendeu?
como está mostrando na figura anterior aqui, tá? Você vê que a pelve dela ela lateraliza, né? Aqui, ó, ela lateraliza. E a pelve, ó, ela está desnivelada. Aqui tende a cair. Do lado contralateral cai, tá? Então, o teste ele é positivo quando esse sinal ele aparece, né? Essa queda do lado contralateral. É um teste bem simples. A gente pode ver tanto o teste como um sinal de Trendelenburg. O paciente marcha de Trendelenburg, né? Por exemplo, depois eu boto lá o atendimento da minha avó lá, minha avó caminhando, por exemplo, ela está com uma marcha de Trendelenburg. O vídeo antigo lá, ela mostra bastante, que toda vez que apoia na fase de balanço da marcha, o paciente faz esse desvio, a queda do lado contralateral da pelve, né? E o desvio lateral da pelve ipsilateral, quando que está com o membro apoiado no chão. Então, é bem característico aí de paciente que tem fraqueza do glúteo médio. Tá? Beleza? Então, vamos lá. Vamos lá. Então, teste de Laseg positivo, sinal de Laseg positivo, teste de Trendelenburg positivo. O teste lá o score, né, de Harris de quadril, Harris Hip Score, deu 75. A gente viu que abaixo de 70 é insuficiente, não é isso? E entre 70 e 80, esse paciente ele tem entre 70 e 80, esse paciente ele tem uma funcionalidade razoável, né? Então ele está ali no meio entre o razoável partindo para o bom. Então é um paciente que já fazia fisioterapia, que era ativo, né? Então provavelmente por conta de uma condição muscular boa, né? Então a escala de Woma aqui deu 60, lembrando que é 60 de 96 possíveis, tá? Então, se a gente for dividir aí 60 por 90, que é uma forma da gente poder achar o percentual aí de quantos por cento que o paciente vai ter, então ela está em torno de 62% de funcionalidade desse membro, né? Dessa perna. Então, a gente ainda consegue subdividir em subescalas, né? Para dor. Então, para dor ali está em 50%, para rigidez em torno de, não sei fazer a conta, 5 dividido por 8 vai dar mais ou menos 60%, 60 e poucos por cento. E a subescala de função, que é a que mais acomete essa paciente, né? Então, esse paciente, no caso. Então, a gente vê aqui no índice de Woma 62%, mais ou menos, tá? Capacidade funcional dessa paciente, levando em consideração dor, rigidez e função, sendo que a função ele tem uma perda maior, até por uma questão lógica, né? Tem uma perda maior da função. O score de dor não é tão intenso assim, e de rigidez também é razoável, né? Em torno de 60%. Então, o paciente agudo ainda, o paciente que acabou de chegar na nossa mão, tem uma semana só, e que a gente vai avaliar esse paciente, vai colher a história dele, né? Obviamente, vai ouvir quais são as principais questões desse paciente. A gente já ouviu, né? Já mensurou tudo aqui. E daí aqui embaixo eu coloquei algumas questõezinhas para vocês, tá? Então, quais orientações devem ser dadas no primeiro dia de PO, que eu já dei a cola no início da nossa conversa, ao paciente submetido a essa cirurgia. Então, que orientações que a gente poderia dar em relação à
que? Evitar a flexão do quadril acima de 90 graus. Então vamos lá. Evitar a flexão acima de 90 graus? É a flexão do quadril acima de 90 graus. Uhum. O que mais? Evitar a adução além da linha média. Evitar adução além da linha média. O que mais? Evitar rotação externa excessiva. O que mais? Orientações quanto à posição de dormir. Isso. Essas primeiras aqui, evitar a flexão acima de 90, evitar a adução, isso perdura, tá? Isso perdura. Okay. Isso são cuidados que a gente vai ter que ter com o paciente de uma forma mais contínua, vamos dizer assim, tá? Orientações em relação à posição de dormir. Então, para dormir, que orientações a gente pode dar? Dormir em DD, decúbito dorsal. Em decúbito dorsal. O que mais? Só o Bruno, né? E dormir em decúbito lateral com o membro operado para baixo. Em DL, com o membro operado para baixo. Se tiver que dormir com o membro operado para cima, por um coxinho, né? Coxinho entre as pernas. Beleza. Para evitar adução excessiva. Perfeito. Vou colocar um coxinho. Beleza. Isso aí. Então, orientações aí, primeiro dia, né? E que orientação devemos passar em relação à forma de dormir? Já respondeu também em cima, né? Então, entrar no carro. Como é que a gente pode fazer? Pensando nessas medidas aí. Tem que evitar o que a gente tem que prestar atenção para o paciente na hora que o paciente for entrar num carro, por exemplo? O quadril? Oi? Para evitar a flexão excessiva do quadril? Exatamente. Entra pelo lado contralateral, né? Pra não... a gente acaba flexionando mais o lado que a gente entra. Então, na verdade, pensa no paciente. Para o paciente entrar no carro, ele vai ter que evitar essa flexão excessiva, né? Então, a altura, isso é difícil, né, cara? Mas a altura que o paciente vai estar para entrar no carro, por exemplo, o carro tem que estar um pouco mais alto, né? Seria o ideal, né? Se estiver muito baixo, o carro estiver muito abaixo, por exemplo, um carro mais baixo, fica mais difícil. Como é que a gente faz? O paciente ele vai sentar dentro do carro com as pernas para fora. A partir do momento que ele sentou, ele traz as pernas para dentro do carro e sem fechar muito o ângulo do encosto, né? Tentar deixar o encosto um pouco mais afastado, né? Ele não vai ficar deitado, né? Mas é em torno aí de 45 graus, né? Não ficar tão sentado assim, né? Então, a forma para a gente entrar no carro seria sentar primeiro para depois virar, sentar com os membros para fora, né? Para depois virar a perna, girar o tronco e colocar as pernas para dentro do carro. Essa seria a forma mas é o que vocês falaram, é atentar principalmente para a flexão do quadril,
tá? Principalmente isso. Isso que a gente tem que se atentar. Aí colocar a perna depois fica mais fácil, né? Porque o paciente entrar de lado, né? Então ele entra meio que de costas e daí senta e aí coloca os membros para dentro do carro. Beleza? Foi quem que falou? Foi a Isabela? Do lado contralateral? Isso. Como seria isso? Eu não consigo captar. Não, é porque eu pensei, sei lá, o cara tá indo andando atrás, entendeu? Seria. Entrando no banco de trás. Que aí poderia escolher o lado, né? Porque quando a gente entra no carro, a gente tem tendência de flexionar mais o membro que entra primeiro. Isso. Perfeito. Então entraria no banco de trás, por exemplo. É isso? Mas o banco de trás. Eu pensei nesse lado para escolher o lado, mas realmente o cara ficar sentado atrás, ele vai flexionar muito. Não dá. Então, mas aí que tá. E se só der para entrar atrás? Tem 3 pessoas, uma das 3 pessoas, assim, a pessoa que não dá para ir atrás, porque, sei lá, muito obesa, não sei. Tem que ir atrás. Essa é uma forma. Não tem forma. O que a gente tem que pensar é o que a gente deve evitar, né? O que a gente não pode fazer. A forma como a gente vai fazer, a gente vai ter que vai ter que adaptar, ou se for preciso, a gente adapta, né? Senão, essa forma, como eu falei, é uma forma mais clássica, vamos dizer assim. Como você falou também, uma boa forma também de entrar no carro. Né? Você até consegue escolher o lado, né? Então, se você entrando atrás, com o lado contralateral, como você falou, você vai flexionar mais o membro que está do lado do carro, né? O lado contralateral. Então, é uma outra forma. Daí você só não tem essa opção do encosto, né? De ajustar. E atrás normalmente é mais curto, né? A porta abre menos, então é mais difícil de entrar um pouco, né? Normalmente entrar na frente, a porta abre mais, você tem mais espaço, você pode chegar o banco para trás. Tá? Mas se for um Fusquinha, por exemplo, olha que loucura. Né? Professor? Oi. Essa restrição é só para o pós-operatório imediato, né? Qual? De flexão de quadril? Ó, flexão de quadril, isso aqui, que está em amarelo, isso que está em amarelo, são movimentos, né? Amplitude de movimento, no qual a gente vai ter que se restringir durante algum tempo, evitar essa flexão excessiva de quadril, a abdução além da linha média. Né? A gente pode trabalhar fortalecimento de adutores, não tem problema nenhum, mas evitar movimentos com adução excessiva, assim como a rotação externa excessiva e a flexão acima de 90 graus. Tá? Então, são movimentos que a gente vai, por exemplo, colocar o paciente para sentar numa cadeira muito baixa, ou quando a gente for prescrever a bicicleta estacionária, né? Para iniciar ali ganho de mobilidade e tal, a gente tem que se atentar com a altura do banco, ou se não é banco, se é só aquele pedalzinho, a altura da cadeira que ele vai sentar para poder colocar o pé no pedal. Então, a gente vai precisar levar isso aqui em consideração durante o nosso processo de reabilitação mesmo, tá? Dormir em DL e tal, esses outros cuidados aqui, a gente já começa a ter um pouco mais o paciente acaba que se acostuma, né? Mas a gente começa a liberar um pouco mais, né? Só o dormir de lado, que é bom que durma ou com o travesseiro entre as pernas, ou então com o membro para baixo mesmo, tá? Não é só no imediato, não. São movimentos que a gente tem que evitar. Óbvio, no início da cirurgia, isso tem que ser evitado com mais rigor, né? Depois, o paciente vai sentar numa cadeira um pouco mais baixa, se sentir incômodo, né? A gente aumenta, bota almofada, tá? Mas sem causar muito nocebo, né? Muita informação negativa para o paciente. Só tem que orientar
né? Ó, não vai ficar sentado, agachando, ficar de cócoras. Nada disso é interessante, né? Evitar esses movimentos, esses cuidados, né? Então, quais cuidados devemos tomar de forma geral em relação à amplitude de movimento? A gente já falou aqui, né? Então está tudo muito relacionado a todas as orientações. E agora a gente vai traçar um diagnóstico funcional, né? Então, os cuidados que devemos tomar em relação à amplitude de movimento são a flexão, né? Então, isso é para entrar no cérebro de vocês mesmo. Então, flexão de 90. Eu já não estou enxergando mais nada aqui. Tem que tirar minha lente. Adução além do limite. Beleza. Agora a parte boa. Vamos lá. Diagnóstico funcional. Qual o diagnóstico funcional desse paciente? Controle da dor. Diagnóstico. É um paciente pós-operatório de artroplastia total do quadril. E aí ele evoluiu com algumas questões aqui que a gente viu na avaliação, né? Então, de acordo com o que a gente observou, que fisiodiagnóstico a gente pode dar? Que diagnóstico cinético funcional a gente pode dar para esse paciente? Nada? Ele fala em dor? Não está muito claro aqui, né? Se ele está com dor do pós-operatório. Quando a gente avalia aqui a subescala de... Não é bom diagnóstico, não? Quando a gente avalia a subescala de dor, a gente pode pensar aqui que ele está com 50%, né? Se 20% no índice de WOMA, que a gente avalia a dor, ele está em torno de 5%, não é a escala numérica de dor. A gente pode utilizar isso aqui como um índice ou como um parâmetro em relação à dor desse paciente, né? Então a gente pode botar aqui marcha claudicante, dor para deambular. Coloquei claudicação leve. Pode ser. E algia leve para levantar da cadeira. Isso. Beleza. Aumento do quadro álgeo durante a marcha, né, por 10 minutos. Sim. Ele fala que aumenta, no caso, durante o esforço. Uhum. Sinal de lag também, esses testes que foram feitos. Fraqueza muscular. Sinal de lag positivo. Isso. Teste de Trendelenburg positivo. Então, marcha claudicante decorrente de dor paradeambular associado à fraqueza muscular quadril. Beleza? Então, marcha claudicante decorrente de dor paradeambular associado à fraqueza muscular do quadril.
as informações de dor, função, amplitude de movimento que foi feito naquele teste de R-Score, né? Uhum. Também pode ser acrescentado aí? Pode ser acrescentado também, mas aqui a gente não colocou a amplitude de movimento, o grau de amplitude de movimento, né? Mas está aqui, ó, amplitude de movimento diminuída para flexão, abdução e rotação interna e externa do quadril. Então, pode entrar aqui também. Perda, boa. Perda de amplitude de movimento. Articulação do quadril. Tá? Pode especificar, depois a gente vai traçar os objetivos aqui e vai ser de acordo com os objetivos, né? Então, diagnóstico funcional, beleza. Objetivos de tratamento. Não, professor? Retorno da funcionalidade? Então, objetivos iniciais, vamos lá. Recuperar DM não, né? Então, vamos lá. Fortalecimento muscular. Recuperar. Normalizar a DM. Amplitude de movimento. De quê? De flexão, né? Fortalecimento de glúteo médio e máximo. Então, vamos lá. Então, vamos colocar aqui, objetivos iniciais. 4 semanas. Vamos lá. As primeiras 4 semanas. O que a gente vai fazer as primeiras 4 semanas dos pacientes? Oi? Eu coloquei realizar o recrutamento muscular isométricos de panturrilha, quadríceps, glúteos. No caso, para prevenir, né, a atrofia desses músculos por desuso. Isso. Vamos organizar da seguinte forma. A gente vai pensar nas primeiras 4 semanas e depois das 4 semanas. Tá? Então, nas primeiras 4 semanas, o que a gente faria? A gente poder programar um tratamento certinho. As primeiras 4 semanas ali. Primeira semana, segunda, terceira. O que a gente pode priorizar com esse paciente, objetivar com esse paciente? Nas primeiras 4 semanas. Então, normalização da ADM, né? Então, de flexão do quadril, né? De flexão. Vou botar os movimentos do quadril. ADM, movimentos do quadril, tá? Então, os 6 movimentos do quadril aí, a gente vai ver o que ele acusou ali. Foi flexão, né? Flexão, abdução, rotação interna e externa. Beleza. Fortalecimento muscular. Descarga de peso parcial. Descarga de peso parcial. Então, fortalecimento muscular. O que a gente vai fortalecer aí? Panturrilha, quadríceps. Glúteo máximo. Glúteo. Panturrilha, quadríceps. O que mais? Glúteo. Glúteo. Que glúteo? Máximo. Glúteo máximo? Quem está falando? É Lucas. Lucas, então. Aí, olha uma observação aqui. Segundo o laudo médico, o acesso cirúrgico foi posterior. Vocês lembram onde é que é o acesso cirúrgico posterior? Não pega a região do glúteo? A gente não precisa respeitar o processo de cicatrização desse tecido? E quando a gente pensa em tecido mole, a gente falou em torno de 6 a 8 semanas. Então, 6 semanas aí a gente começa um fortalecimento mais direcionado para essa musculatura. Mas a gente pode trabalhar o glúteo médio, por exemplo. A gente pode trabalhar o glúteo médio.
A gente pode trabalhar os rotadores do quadril. O professor, o tensor da face lata entraria aí? O tensor da face lata é um abdutor. A gente pode trabalhar o tensor da face lata, né? Então, TFL. A gente pode trabalhar também o TFL. Então, olha aí, a quantidade de músculo aí que a gente pode trabalhar, né? Abdutores, rotadores externos, extensores de quadril, flexores, ou plantiflexores, né? Musculatura da panturrilha. Isso daí está sendo colocado até o 4º dia, né? 4ª semana. 1 mês de 4ª tratamento. semana. 1 mês de tratamento. Descarga de peso. Então já pode começar a tentar deambular com ele? Claro. Treino de marcha. Treino de marcha com ou sem auxílio? Com auxílio. Com auxílio de quê? Andador ou terapeuta. Isso. Exatamente. Transferência de peso. Transferência de peso. Então, normalizar a ADM. Isso são os objetivos. A gente vai pensar o que a gente vai fazer com esses pacientes. Que exercício que a gente vai fazer. Né? Então, normalizar ADM, fortalecimento muscular de panturrilha, de quadríceps, de glúteo médio, rotadores externos e tensor da face lata. Descarga de peso, transferência de peso, treino de marcha com auxílio de andador ou terapeuta. Né? Tem bastante coisa para fazer aí. E analgesia? Precisa de alguma coisa? Ou não? Fazer algum aparelhinho? Acho que não, né? A gente pode fazer o quê? O que mais que a gente pode preconizar aí com esse paciente? O que vocês entendem? Pode fazer o uso da eletroterapia associada à cinesioterapia? Perfeito. Bruno que falou ou foi Jansen? Bruno. Eu, Bruno. Bruno. Eletroestimulação. Caraca. Eletroestimulação. Corrente excitomotora. Não é isso? Eu. Perfeito. Tá ótimo. É isso. Sucesso. E depois das 4 semanas? Fortalecimento das musculaturas vizinhas. Oi? Fortalecimento das musculaturas vizinhas. Das musculaturas o quê? Vizinhas, tipo quadríceps, abdômen. Então, aqui o quadríceps já tá, né? Aqui já Permanece. Tá. Quadríceps, glúteo médio. Tudo isso vai permanecer. A gente só vai agregar. O que a gente pode agregar aqui? Após a 4ª semana. Aqui a gente já pode fazer abdominal. Musculatura do quadril. Posso botar aqui abdominal. Um pouco de carga? Pode colocar um pouco de carga? Não, a carga já vai ter que colocar. Aqui, por exemplo, panturrilha, a gente pode botar carga. Vou botar o paciente fazer plantiflexão de pé. Quadríceps, pode botar carga. Tudo aqui você pode colocar carga. Só que você vai ter que colocar carga progressiva, obviamente. Né? Mas a carga ela sempre vai existir. Já que a gente quer ganhar força, tem que colocar carga. Não tem jeito.
lógico que isso vai ser progressivo, né? Se o paciente tem grau 3 para abduzir o quadril, não adianta colocar carga, tem que ser o peso do membro mesmo, né? Então, na avaliação lá, a prescrição de quanto que a gente vai fazer de exercício vai depender. Se o paciente ele tem uma fraqueza importante, a gente vai ter que evoluir primeiro essa força desse paciente. Se ele não consegue nem elevar o membro, não adianta botar carga. Mas se ele já está elevando o membro, daí eu evoluo com carga. Essa progressão da carga, ela vai se dar aí em torno de 4 em 4 semanas. Né? A gente já vai evoluindo a carga e as dificuldades dos exercícios. Né? Tá? Mas após a 4ª semana, a partir da 6ª, evoluir com a transferência de peso? Então, a partir da 6ª semana, a gente pode começar a colocar exercícios de extensão de quadril, né? Fortalecimento dos extensores do quadril. Tá? Beleza? Evoluir, a gente pode evoluir também a partir da 1ª semana, do primeiro mês, evoluir o treino de marcha. Tá? Então, a gente começar a treinar com apoio unilateral. Apoio de muleta. Tentar passar para a muleta. Tá? Lembrando, se o paciente não se adaptar com a muleta, a gente continua com o andador até tentar passar para um apoio, apoio do próprio terapeuta mesmo e tentando passar por uma bengala. Às vezes o paciente ele não consegue deambular com as 2 muletas. Então a gente pode passar por uma bengala de 4 pontos, por exemplo, né? Apoio de muletas. Tiago, nessa fase que entra sensório motor? Perfeito. Treino sensório motor. É isso. Isso tudo é objetivo. O que vocês vão fazer é pegar isso aqui e descrever. Por exemplo, normalizar ADM. O que eu vou fazer? Vou passar para essa parte agora. Normalizar ADM, condutas. Vamos lá, vamos por parte. Normalizar ADM. O que a gente pode fazer? Lembrando. Oi, pode falar. Mobilizações e alongamento? Mobilização artrocinemática? Não, na região não, né? Só alongamento, então. Oi? Alongamento? Ô, prof. Ganho de amplitude de movimento também serve? Então, ganho de amplitude de movimento é o nosso objetivo. Ganho de amplitude de movimento é o nosso objetivo. Mas, por exemplo, as condutas terapêuticas. Que conduta que a gente vai... o que a gente vai fazer para ganhar essa amplitude de movimento? Tá? O que a gente vai fazer para ganhar essa amplitude de movimento? E aí, o que mais? O que a gente pode fazer mais aqui para ganhar amplitude de movimento?
Será que mobilização articular ativa assistida ou passiva, sem ser uma mobilização artrocinemática, mas uma mobilização, exercícios de mobilização passivo, membro do paciente na mão, e a gente ganhar flexão, e mobilizando, flexão, extensão, joelho, panturrilha. Visualizaram? Mobilização ativa assistida, tá? Perna apoiada na bola, paciente em DD, perna apoiada na bola e puxar a bola em direção ao quadril. Isso é mobilização. Isso não deixa de ser mobilização, tá? Mobilização ativa, assistida. Então a gente pode assistir a mobilização ou simplesmente pedir para o paciente fazer, né? Então, inicialmente a gente pode fazer ativo assistido e evoluir. Ativo livre. Tá? O que mais que a gente pode fazer aqui? Bicicleta. Thiago. Oi. Entraria nesses casos aí a mobilização cicatricial também? Pode mobilizar a cicatriz. Pode, mas não esses. Pode botar aqui. Eu vou até colocar aqui como objetivo. Evitar a aderência cicatricial. Tá? Então, bicicleta estacionária é uma boa opção para a gente poder ganhar amplitude de movimento aí. Tá? Então, seja a bicicleta mesmo estacionária, ou seja aqueles pedais, né? Só a pedaleira lá. Eu nunca sei o nome daquilo. Só o pedal. Beleza? Então, mobilização articular a gente pode utilizar aqui tanto de mobilização de alongamento, mobilização ativa assistida, e aí várias formas que a gente tem. A gente pode fazer junto com o paciente. A gente pode apoiar o membro do paciente em cima de um rolo ou em cima de uma bola suíça, né? E pedir para que ele flexione, sempre cuidando para não exceder na amplitude de movimento, né? Sempre respeitando ali os 90 graus de flexão de quadril, evitar que o paciente abduza demais e rode externamente quando flexionar o joelho, para que as pernas não abram demais, né? Fazendo rotação externa excessiva, tentar manter os membros bem alinhados. Fortalecimento muscular de panturrilha. Como é que a gente pode fazer? Deem exemplos aí. Elástico. 2 exemplos de cada exercício aí. Vamos lá, panturrilha. Como é que a gente pode fortalecer a panturrilha? Com elástico. Com elástico. E aí pede para ele fazer que movimento? Flexão. Beleza. Uma outra forma que a gente pode evoluir, se o paciente não conseguir inicialmente. Então vamos fazer um exercício inicial, a gente vai prescrever um movimento inicial e depois um movimento um pouco mais tardio, já com o paciente com uma boa condição. Então, primeiramente com o elástico, o plano de flexão com elástico, e daí a gente pode evoluir como? Sem ser com a carga do elástico. Professor, será que colocando ele na escada e pedir para ele fazer tipo uma planche, para ele mesmo se levar com o próprio corpo, se levantar? Tipo uma planche ou uma planche mesmo? É uma planche. Beleza, então beleza. Então, uma escada. Tá ótimo. Não. Já até escrevi aqui, ó. Vocês estão vendo eu escrevi aqui, não?
Sim. Sim, beleza. Então tá. Tá meio ruim aí, mas tô vendo. Quadríceps. Como é que a gente pode fortalecer o quadríceps desse paciente inicialmente para depois evoluir? Primeiramente, como é que a gente pode fazer? Dissociação de cintura? De cintura, não? Dissociação de cintura, a gente vai fortalecer o quadríceps? O objetivo é fortalecimento de quadríceps. Como é que a gente pode fazer? Não, acho que não. Falei besteira. No leito, Falei fazendo a besteira. extensão do joelho. Tá, e um exercício mais avançado para a gente fortalecer o quadríceps, sem botar carga. Sem carga? É. Sentar e levantar? Não. Sem carga, não. Sem ser o mesmo exercício, alterando a carga. Tipo, começou aqui ativo livre, então a gente vai fazer um fortalecimento mais à frente com 10 quilos. Você pode fazer isso também, mas uma outra opção de exercício. Pode ser um exercício inicial também, mas que seja um exercício um pouco mais... um fortalecimento mais avançado, um pouco. Paciente com uma condição melhor. Põe caneleira. Quando compraria, comprar hoje. Oi? Pode ser até o exercício mesmo. De extensão de joelho com caneleira. E botar caneleira, tudo bem. Mas sem ser esse exercício de extensão de joelho com caneleira com peso. Fazer subir a escada ou sentar e levantar na cadeira. Pode ser? Subir escada com uma perna só, né? Pode ser um step. Uma perna só. Ele vai subir a escada. Fortalecimento de quadríceps que eu quero. Vai pulando degrau, subir na escada? Não, seria só subir com uma perna. Aí ele sobe com uma perna, subiu com uma perna e aí desce. Sobe com uma perna e desce. Entendeu? Só um step. Oi? Agachamento. Pode ser um agachamento? Não pode? Sim. Mini agachamento? Um agachamento, a gente vai fortalecer o quadríceps, vai fortalecer o glúteo. Vamos lá, quem mais vão fortalecer? Glúteo médio. Como é que a gente fortalece o glúteo médio? Inicialmente deitado, fazendo a abdução do quadril. Deitado de barriga para cima? Não, decúbito lateral. DL. E aí realiza o quê? Uma abdução? Positivo. Beleza. Um outro exercício para a gente fortalecer o glúteo médio. Lembrem lá que o paciente está com uma insuficiência desse músculo, né? O teste de Trendelenburg deu positivo. Está com uma fraqueza. Sabe uma forma interessante de a gente trabalhar o glúteo médio? Que a gente pode trabalhar de uma forma mais adiante, né, com esse paciente, a gente mudar a cadeia, né? Então aí nessa primeira cadeia eu ia perguntar isso agora. A gente está fazendo em cadeia cinética aberta, né? Então eu ia perguntar se não poderia fazer em pé. Pode, perfeito. Porque eu acho que deitado em decúbito lateral acho que é mais difícil. Mais difícil para ele abduzir um exercício inicial. Eu acho mais difícil. Mas a gente pode fazer abdução em DD, por exemplo. Se o paciente não consegue fazer em DL contra resistência, a gente pode botar ele em decúbito dorsal e pedir para ele abduzir a perna, respeitando ali a abdução, não fazer uma abdução tão excessiva inicialmente, mas fazer a abdução sem a ação da gravidade. E aí depois evoluir para decúbito lateral. Essa é uma opção.
tá? Mas de pé como é que você faria, Isabela? Não, de pé e Abduzir. abduzir, de repente, com uma caneleira, se dependendo da força, né, do paciente. Tá. De pé. Tá. Abdução. Vou botar aqui, abdução de pé. Professor, poderia colocar também um elástico no pé dele, atrelado ao espaldar. Ou uma mini band. Mini band, isso, exatamente. Daí, esse exercício, o que eu quero de você? Você saber que o glúteo médio faz a abdução, tá? E aí, se a gente for pensar em fazer ativar essa musculatura em cadeia cinética fechada, como é que a gente faria? Cadeia cinética fechada é funcional, concordo? Para marcha, ele vai ter que ter uma boa estabilidade do quadril. Ele já está com sinal de Trendelenburg positivo, né? Que é o quadril deslocando lateralmente, ou melhor, há um desnível contralateral, a pelve contralateral ela baixa, né? Há um desnível. Então, como a gente pode trabalhar em cadeia cinética fechada essa musculatura? Difícil, né? Eu tô pensando uma coisa muito mirabolante. Vai, viaja. Porra, é ótimo viajar, cara. Não sei se trabalha o glúteo médio. Tenta descrever. Mas de pé, mas aí, no caso, deslocando o tronco. Mas não chega no glúteo médio, no Fala, paciente está de pé, apoiado. Você falou o Trendelenburg, eu já pensei também em abdômen, aí, enfim, viajei muito. Não, no aparelho de abdução. Mas, Isabela, fala aí. Bruno, vou te dar a voz aí. Paciente de pé, Isabela, fala aí. Paciente de pé, e aí ele vai fazer o quê? Viajei. Não viajou não. Não viajou não. Vai, fala. Ele tá de pé. No caso, ele tá apoiado nas duas pernas e tá apoiado em uma perna só? Sei lá, eu já esqueci. Olha só, esquece. Paciente de pé, a gente pode botar o paciente de pé em cima de um stepzinho, se tiver um stepzinho, a gente bota ele em cima de uma banquetinha, de um step, ou pode ser até numa escada, num degrauzinho da escada, e a perna em uma perna pendente, tá? Então, visualizem, paciente de pé, apoiado de lado no espaldar, apoiado de pé no espaldar, com uma perna pendente para fora. A perna que está apoiada é a perna que a gente quer trabalhar, tá? Ele tem um sinal de Trendelenburg, né? A pelve ela desloca lateralmente. Então, a ideia é a gente fazer exatamente esse trabalho de desvio lateral e de alinhamento da pelve. Desvio lateral e alinhamento da pelve. Vocês conseguem visualizar isso? Aquele balancinho não serve, aqui, não? Ó. O paciente está aqui, tá? Apoiado numa perna só, tá? O quadril tá lateral. Então, a gente pede para o paciente, a gente pode instruir ele levar o quadril aqui, ó. Tá? Beleza? A gente trabalha só glúteo médio? Não. A gente vai trabalhar quadrado lombar também, tá? Mas trabalha também o glúteo médio, que a gente está trabalhando o apoio. E, além de tudo, a gente está trabalhando exatamente a mecânica que a gente quer, que esse quadril ele não desvie lateralmente. Então, uma forma de a gente trabalhar também em cadeia fechada é dessa forma. Tá? É uma possibilidade. A gente pode associar com movimento de tronco, né? Aí já pega muito abdômen, pega quadrado lombar também. Mas a gente pode trabalhar o glúteo médio dessa forma. Exatamente pegando o teste de Trendelenburg e alinhando, levando o teste para negativo, entendeu? Então é uma forma de a gente trabalhar em cadeia cinética fechada. A gente pode trabalhar isso assim, a gente pode trabalhar isso durante a marcha e vai extrapolando. Tá?
Bruno, você ia falar alguma coisa, Bruno, eu te interrompi. Não, eu ia falar numa cadeira abdutora, mas queria saber, fiquei meio que na dúvida aqui, se colocar o paciente sentado numa cadeira com a mini band no joelho e pedir para ele ficar abrindo e fechando a perna, essa cadeia cinética fechada? Não, sentado. Não? Ele sentado numa cadeira normal. Ah. Põe a mini band no joelho dele, de volta, né, dos dois joelhos. Por exemplo, a cadeira abdutora lá da academia, né? É isso? Isso no caso seria uma hipótese. A cadeira abdutora da academia abdutora. Ela é cadeia cinética? Fechada. Aberta. Aberta? Aberta. Quem está se movimentando não é distalmente, o movimento ele não é distal, não são os membros que estão, não é o membro inferior que está mexendo em relação ao tronco. Sim. Então, o ponto fixo ele é proximal. Quando o ponto fixo ele é distal, ele vai ser essa cadeia cinética fechada. Entendi. Tá? Não? O pé está fixo no solo? O pé está fixo no solo? Ou ele está se movimentando para dentro ou para fora? Se movimenta. Só está apoiado no aparelho, mas aí... Tá? Então o pé está fixo. Então, cadeia cinética aberta. Beleza, show. Mas é um movimento de abdução, né? Com flexão de joelho até. Pega até mais o glúteo médio aí. Beleza. Quem mais que a gente vai trabalhar aí? Rotadores externos. Então, exercício aí de rotação externa. Vamos lá, 2 exercíciozinhos aí. Deem exemplos de rotação externa. Esse exercício que o Bruno falou agora é um movimento que a gente trabalha também em rotador externo. A gente pode fazer em DL, por exemplo. E aí? Thiago. Oi. Fortalecendo os músculos abdutores, automaticamente não consegue dar uma ênfase também nesses músculos, nos rotadores externos? Glúteo máximo. Oi? Não, mas aí o externo. Glúteo máximo. Alguém falou um máximo aí, eu vi só um máximo no fundo. É que eu não queria trabalhar. Segurança, Isabela, vamos lá. Não. Trabalhar a cadeia posterolateral para poder evitar valgo dinâmico, Isabela, é isso? Não começa. Mas é por aí. Então, rotação externa, quando a gente faz movimento de abdução, por exemplo, a cadeira abdutora, que o Bruno deu o exemplo, a gente também faz um pouco de rotação externa. A gente está com a flexão de joelho, flexão de quadril. A gente realiza um pouco de rotação externa do quadril também. Agora, se a gente colocar o paciente, como a gente falou em cima ali, paciente em DL, com membro esticado, né, com membro inferior todo em extensão, e fazer a abdução, a gente já não trabalha tanto rotação externa. A partir do momento que a gente flexiona mais o quadril e abduz, a gente já começa a pegar um pouco mais de rotadores externos, tá? Em torno de 60 graus de flexão de quadril, que é quando você ativa mais os rotadores externos e em flexão tanto flexão de quadril quanto de joelho, melhor dizendo, tá? Flexão de joelho e quadril em torno de 60 graus, principalmente de quadril a 60 graus. Tá? É aí que a gente vai poder trabalhar um pouco. A gente faz o movimento de abdução, né? Então, realiza o movimento de abdução, só que o quadril está em flexão de 60 graus, em torno de 60 graus de flexão de quadril. E aí você realiza uma abdução.
pode ser em DD, né? Paciente em DD, joelhos flexionados, né? E pedir para ele afastar os joelhos. Isso é rotação externa. Ou a gente pode botar ele de lado, flexão ali de quadril de 60 graus mais ou menos, e pedir para ele afastar um joelho, que é o exercício da clã lá, do clã, da ostra, né? Que é um exercício bastante usado aí ultimamente. Tá? Então a gente pode botar aqui em DD. Flexão de quadril a 60 graus. Tá? O DL. Tá? Mesmo exercício. Se eu fosse digitador, eu tava morto de fome. Morto de fome. Evoluir para DL. Visualizaram aí? Sim, né? Beleza, pessoal? Então a pergunta do Bruno é relevante porque se a gente trabalha os rotadores externos, a gente trabalha, mas a gente, por exemplo, o glúteo máximo, né, que é uma musculatura que também faz rotação externa, a gente pode trabalhar mais com esses movimentos aí, tá? Mas o glúteo médio é um músculo, o glúteo máximo é um músculo potente extensor do quadril. Beleza. Extensão do quadril. Que movimento que a gente pode fazer? Um exemplo aí, por favor. Ponte. Além da ponte, o exercício cadeia cinética aberta. Paciente de pé. Levantando a perna. Isso. Extensão do quadril. Beleza. Vamos lá, exemplos de exercício de treino sensório-motor. O que a gente pode fazer com esse paciente? Inicialmente. Pedir para ele passar no almofadas, botar almofadas no chão e ele vai passando por cima? Pode ser. Caminhar na almofada, pode ser? Isso. Caminhar na almofada. O que mais? De pé. Progredindo para... De pé na almofada. Né? Com apoio bipodal. O que mais? Aquele... Acho que é um disco inflável, não sei se tem nome aquilo. Pode ser o Bozu. Também. Aquilo também é Bozu? Qual que você está falando? O azulzinho? O disquinho? O disco, que eu conheço Bozu como aquela meia bola. Isso, Bozu pode ser também. Pode ser também. Aquilo lá é dinâmico disco, disco
sei lá, de equilíbrio, disco de equilíbrio. Chama de Dynamic Disc, disco de equilíbrio, pode ser. Bipodal. Pode ser rampa também? Rampa? Como assim? Subir a rampa? É um treino mais funcional, né? Mas aqui o treino sensório motor seria um treino mais de equilíbrio, de mudança de direção também. Tipo um circuito? O circuito mais à frente, né? A gente pode colocar obstáculo e tal, aí já é uma segunda etapa. Então aqui a gente pode... todos esses exercícios a gente pode passar depois para uma segunda etapa para exercícios com apoio unipodal, tá? Então a gente começa sempre com movimentos aí, com exercícios estáticos, né? Caminhando na almofada, pode ser só caminhar parado ali, né? Marchando em cima da almofada. Se o paciente precisar de apoio, ele pode apoiar, pode colocar na barra paralela, até passar para apoio bipodal em cima da almofada, de equilíbrio ali, né? A gente pode ir evoluindo jogando bola, gerando desequilíbrio, né? Até passar para um bozu, apoio bipodal no bozu, né? Pode apoiar também ali na barra paralela, no próprio terapeuta, e vai tentando tirar o equilíbrio. Os exercícios, pessoal, isso vai muito da condição do paciente também, né? Não dá para pegar um paciente de 80 anos, 90 anos, que mal se equilibra para andar, a gente botar em cima de um bozu, né? A gente tem que ir pela realidade do paciente, né? Tentar trazer o mais próximo possível de como ele estava anteriormente. Esse paciente é um paciente ativo, que fazia atividade, né? Então a gente pode evoluir aí, o paciente caminhava, enfim, não é tão idoso, 70 anos. Então a gente pode evoluir com exercícios de bozu, de disco, bipodal, passando para alteração de superfície, exercícios unipodais, né? Então, isso aqui pode durar em torno de 4 semanas. Mais 4 semanas. Evoluindo para circuitos com mudanças de direção. Isso aqui é um marco, mas assim, deu 4 semanas, tem que mudar. O tempo nunca vai ser parâmetro. Parâmetro vai ser a evolução clínica do paciente, mas em torno de circuitos com mudança de direção, né? O que mais que a gente pode fazer? Treino de equilíbrio com dupla tarefa. Tá? Então, paciente se equilibrando ali, a gente dá uma outra tarefa para ele fazer. Pode ser com pezinho, pegar uma bola, jogar uma bola, né? Você pode gerar desequilíbrio nele, entendeu? Então, dupla tarefa. Treino de equilíbrio com dupla tarefa. E treinos funcionais. Tá? Lembrando, pessoal, que tudo isso, toda isso aqui, vocês vão demorar 2 horas para poder fazer um tratamento, né? Porque a gente está conversando. Mas o que eu gostaria de vocês é que vocês pensassem
nessa segmentação das coisas, assim, de objetivo do tratamento que vocês têm, né? E depois traçar as possíveis condutas. Vocês veem que, assim, objetivo, tem alguns objetivos aqui que a gente desmembrou um pouco mais, mas a quantidade de coisa que a gente pode fazer, que a gente colocou quase nada, dá para botar muito mais coisa, é enorme. Então, vai muita expertise do material que você tem também na clínica, né? Então, o objetivo aqui é a gente montar um tratamento para o paciente de acordo com o que ele está necessitando, de acordo com o que ele está mostrando aqui em cima, né? O que mais que a gente pode fazer aqui com esse paciente? Treino de caminhada, a gente pode fazer? Já começar a fazer o treino das atividades de vida diária dele? Isso. Beleza? Tudo bem? Ok. Então, para a gente normalizar a ADM, a gente vai fazer alongamento, mobilização ativa assistida, né? Evoluir para ativo livre, bicicleta estacionária, são algumas possibilidades. Fortalecer a panturrilha, fortalecer o quadríceps, então a gente falou aí de plantiflexão com um elástico, plantiflexão na escada. Para quadríceps a gente pode fazer com o paciente sentado, estender o joelho e evoluindo as cargas, né? Começa com 1 kg, 2 kg e vai evoluindo as cargas. Agachamento é outra possibilidade de a gente fazer em cadeia cinética fechada, respeitando a amplitude de movimento, né? Ali de 90 graus, alinhamento do membro. Para trabalhar o glúteo médio, a gente pode fazer em DL, com peso, sem peso, né? Para depois evoluir. Se o paciente está com dificuldade, a gente pode botar ele em DD, por exemplo, e fazer sem ação da gravidade, depois de evoluir com a ação da gravidade, para depois botar a carga externa, né? O elástico, caneleira. A abdução de pé foi uma outra possibilidade também. Eu acho a abdução de pé bastante interessante, porque daí a gente trabalha a estabilidade da pelve, contralateral, inclusive. E lembrando, assim, pessoal, é interessante a gente sempre trabalhar esse paciente bilateralmente, não vamos trabalhar só um membro. Se está fazendo ali extensão de um joelho, a gente faz a extensão do outro no descanso. De um, a gente faz o outro. Então, vamos trabalhar os dois membros sempre. Treino sensório motor, a gente pode pensar em dividir sempre por complexidade, né? Então, primeiro, apoio, treino de equilíbrio no meio mais estável, passando para ambiente mais instável, né? Uso de almofada, a gente pode caminhar na almofada, passar caminhando e voltando, né? Até um apoio unipodal na própria almofada. Exercício no Bosu de equilíbrio com apoio bipodal, disco de equilíbrio também com apoio bipodal, né? Tem as plataformas também de equilíbrio, né? Os giroplanos, a gente pode utilizar aqueles giroplanos também para treinar equilíbrio e treino sensório motor, né? Ativação, co-contração, equilíbrio. Evoluindo para exercícios com apoio unipodal, né? Com alteração de superfície, superfícies mais estáveis, cama elástica, o Bosu com apoio unipodal, o disquinho com apoio unipodal, né? A gente pode dobrar mais a almofada, deixar mais estável, até evoluir para exercícios mais ativos, com mudança de direção, treinos de agilidade,
A gente pode cronometrar, é bem interessante isso com o paciente, a gente cronometra. Ó, vamos lá, vai fazer 3 vezes, vamos ver qual vai ser o melhor tempo. E daí, lógico, com segurança, faz um circuitozinho com obstáculo para passar em cima de obstáculo, né? Bota uma banquetinha, bota caneleira, cone, pode fazer circuito em 8, né? Com mudança de. Pode botar almofada no meio, daí vai criando também e vai criando mais dificuldade, mais obstáculo para o paciente, para que traga para mais próximo possível da realidade dele, né? Até evoluir para os treinos funcionais, subida e descida de escada, né? Até os treinos das AVDs, de acordo com o que o paciente necessita, né? E exercícios, enfim, que ele faça. Por exemplo, esse paciente fazia caminhada, então a gente pode fazer um treino, por exemplo, sei lá, na faculdade, faz um treino de caminhar pela faculdade, marca ali um tempo, 5, 10 minutos, caminhando, leva para a quadra, enfim. Para trazer o mais próximo possível das atividades. O nosso objetivo principal é trazer função para esse paciente, as funções que ele já executava anteriormente. Tá? Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Sim. Então, eu vou pedir uma coisa para vocês. Eu mandei um outro caso clínico. Esse caso clínico, eu vou pedir para que vocês enviem para mim por e-mail. Vocês vão fazer e vão me enviar por e-mail. Tá? Tudo bem? Até a segunda-feira da semana que vem. Eu vou colocar no grupo lá. Até segunda-feira à noite vocês mandem para mim. É possível? Positivo. Então, vocês vão ter uma semana. Eu mandei ontem para vocês, vou ter uma semana aí para montar o outro caso clínico, tá? Eu coloco lá no grupo. Então, aqui já deu mais uma noção, vocês já têm mais uma noção. Então, sigam mais ou menos o mesmo raciocínio para montar, para montar o tratamento, né, a resolução daquele outro caso clínico lá que é de entorse de tornozelo. Tá bom? Dando um tempinho assim, dá pra gente montar tranquilo. Quando é muito em cima da hora, fica um pouquinho complicado, tia. Não, sei, claro. A ideia era a gente conversar hoje aqui, para daí na próxima semana vocês entregam o outro. Tá? Beleza? Vai ter uma semana aí mais ou menos para poder mandar. Aí manda para o meu e-mail, eu vou colocar o e-mail lá de novo. Se vocês não lembrarem, não tiverem anotado, eu coloco o e-mail lá de novo no grupo lá. Fechado? Dúvidas, questões, perguntas? Fechado, tranquilo. Então, beleza. Então a gente se fala aí. Qualquer dúvida, podem mandar pelo WhatsApp. Se tiverem algumas questões aí, ou tiverem vídeo, como vocês já mandaram aí, foi bem bacana. Tá? A gente vai discutindo. Tenha uma boa noite. Se ninguém tiver mais pergunta nenhuma, se estiver tudo ok para todo mundo, tudo bem para todo mundo? Ok. Ok. Tudo bem. Então, beleza. Então, eu vou colocar no grupo lá para registrar, mas de qualquer forma já vou adiantando para semana que vem, segunda-feira que vem, caso clínico de entorse de tornozelo. Tá? Eu já mandei para vocês. Tá. Então, boa noite. Cuidem-se. Tá acabando. Já tô chegando no final aí. E eu vou finalizar aqui, tá, pessoal?